Olá, começamos agora o primeiro Informe Blumenau Entrevista de 2017 com o prefeito Napoleão Bernardes. Essa gravação foi feita na manhã de quarta-feira, dia 4 de janeiro, praticamente 3 dias após a posse para o segundo mandato. Prefeito Napoleão, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Gonçalves, a oportunidade, a gentileza da entrevista, receber vocês aqui no gabinete da Prefeitura e poder falar com o Informe Blumenau, ter feito um importante trabalho da cobertura política, administrativa, das questões do dia a dia da cidade. Então eu fico muito feliz, muito satisfeito em ter essa oportunidade aqui no Informe e lhe agradecendo aí pela gentileza do convite da entrevista. Eu que lhe agradeço. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre o seu discurso de posse, daquela final de tarde calorento no Teatro Carlos Gomes. Mais uma vez o senhor falou da importância do papel da boa política, o senhor falou da importância do idealismo, chegou a falar um pouquinho até de utopia, e isso é importante no momento que a gente vê esse descrédito da população com relação à política. Terminado esse seu primeiro mandato, começando um segundo mandato, esse idealismo ainda permanece? É possível ter essa chama, como o senhor falou no seu discurso? Bom, obrigado pela lembrança em relação ao discurso. De fato, foi um momento de muita emoção. Eu estava lá acompanhado de familiares, além, é claro, de um Teatro Carlos Gomes lotado, repleto, de pessoas da comunidade. E eu fiquei muito feliz em ter esse carinho, né? Além do calor literal, mas o calor humano, seja da emoção, seja da solidariedade, do afeto das pessoas. Foi um clima, né? Você esteve lá, o Informe cobriu, transmitiu ao vivo. Era um clima, né, de calor humano, de fé, de alegria, de entusiasmo. Foi, de fato, um momento muito bonito. Sim, sem dúvida. E aquilo também fez com que eu abrisse mão, né, da formalidade, do discurso preparado, né, para uma fala de coração. E aí teve esse primeiro aspecto da fala a respeito da política em si. E até agradeço essa oportunidade de poder, né, olho no olho, falar a respeito desse tema, num momento que, infelizmente, a política passa por esse processo de criminalização generalizada. Agora, quando se faz uma generalização em qualquer campo da atividade humana, isso, por um lado, é sempre injusto. Mas, por outro lado, no caso da política específico, acaba sendo danoso, ruim, prejudicial para a própria democracia. Porque na medida em que a gente, em primeiro lugar, né, parte do pressuposto, né, de que toda atividade política por si é criminalizada, né, e é colocada nessa vala comum do fosso que ninguém concorda e ninguém quer, em primeiro lugar a gente inibe um monte de vocações, né, da nova geração, dos que estão vindo por aí. Né, quantos, ao perceberem, né, essa generalização da política como algo ruim, como algo negativo, né, que talentos da juventude vão ter o despertar para a atividade pública? Isso é muito ruim, porque a gente precisa mais e mais gente boa na política, até para virar a página disso que está aí. Então eu penso que, até numa situação sustentável da política do Brasil de longo prazo, a gente precisa voltar a despertar a vocação política, que também é uma arte nobre, que também pode ser uma atividade profissional nobre, justa, ao encontro da ética, ao encontro da construção do interesse público. Então, o que, quando posso, né, tenho a oportunidade de falar, é que essa questão da política como negativo, né, toda essa questão prejudicial relacionada à imagem da política, e que, claro, tem razão de ser, né, os fatos estão aí a demonstrar isso, mas isso, ao invés de uma negação à política ou de afastar as pessoas da atividade política, isso deveria ser, né, do campo da sociedade, um incentivo à participação, para que mais gente boa venha e participe. Às vezes é duro dizer, mas a política, na verdade, ela é um espelho que reflete a sociedade, sem dúvida, nas suas virtudes e nos seus problemas, nos seus defeitos. É um exato espelho da sociedade que aí está. E a sociedade tem muita gente boa. E essa gente boa tem que ir para a política, né, para que a gente possa ter novos quadros, novos valores, mais oportunidades. Então, objetivamente, passado um período como prefeito aqui da cidade de Blumenau, quero dizer que, claro, a chama do idealismo, né, o ardor da esperança, tudo isso continua assim muito latente. Claro que no dia a dia da administração, especialmente no período em que se administrou Blumenau, de 2013 a 2016, com essa conjuntura política, com essa conjuntura econômica, também tem o choque de realidade. A gente todo dia trabalhado na dificuldade, mas eu sou otimista por natureza, continuo com o mesmo idealismo, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão por esse ideal, né, e por isso que eu falo sobre a política com entusiasmo, que eu realmente acredito que bem trabalhada, com ética, com decência, ela dá resultado em favor da sociedade, assim deve ser. O senhor vive essa é uma pergunta, o senhor vive o seu melhor momento
pessoal. No final do ano passado, no final de 2015, o senhor casou aí no meio da crise do transporte coletivo. Agora, no final de 2016, o senhor foi agora empossado, foi em outubro eleito com uma ampla vantagem. Agora o senhor vai tirar finalmente suas lua de mel atrasada. O senhor, do ponto de vista pessoal, está vivendo um momento especial da sua vida? Eu sou também alguém otimista e feliz por natureza. Né? Do ponto de vista pessoal, né? Eu sempre procuro ver as coisas pelas melhores perspectivas. Estou muito satisfeito, né? Tenho uma vida, né, muito feliz com a minha esposa. A gente tem construído realmente, né, uma relação, né, muito fraternal. Né? Disse isso no discurso de posse, né? Ela tem a condição de fazer da nossa casa o nosso lar. Né? E a gente realmente tem aí uma relação muito feliz. Então, do ponto de vista pessoal, estou muito feliz nesse sentido. Minha mãe bem, né? Tive aqui recentemente a visita da minha irmã, que hoje mora, né, fora de Blumenau, há muito Sim. tempo, na verdade. Ela fez uma via crucis entre Brasília, Tabatinga, que é no Amazonas, e agora pertinho. isso, e agora está em Macapá. Opa, E eu tenho um irmão mais velho, que é o Caio César, Sim. né, que veio de São Paulo. Né, tem um sobrinho que está bem em Taubaté. Né, claro, você tem assim a memória, a saudade, né, do pai, do irmão. Sim. Mas eu também sempre digo que sou muito feliz porque os momentos, né, em vida nossos juntos sempre foram muito alegres, muito positivos. Vejo, por exemplo, na relação pai. Né, hoje a gente vê tantas famílias, né, que não se beija mais, não se abraça mais. É uma relação às vezes tão fria, tão distante, que eu sou um homem feliz porque, enfim, vivi com meu pai 12 anos, né, tinha 12 anos quando ele faleceu, mas foram intensos. E a gente viveu bem, viveu feliz. Né, perdi meu irmão quando eu tinha 32 anos. Foram 32 anos felizes, intensos, a gente sempre se deu bem, sempre se gostou, né? Foi sempre entusiasmado em relação à minha atividade. Então eu sou feliz por essas boas memórias, claro, por estar vivendo também no presente muita coisa boa. Né? Agora, quando a gente fala disso, às vezes as pessoas confundem um pouco, talvez até por esse perfil, né, digamos, otimista, alegre, expansivo, na relação pessoal. Isso não quer dizer, e muito ao contrário, sou muito preocupado, né, muito pé no chão, né, em relação às questões administrativas. Então, o que eu quero dizer com isso é que vivo também intensamente a dor, a aflição, a angústia, né, do que a gente passa em Blumenau de necessidades. Deixa eu então pegar o gancho, até eu não ia perguntar isso nesse momento, mas vou perguntar. Algumas pessoas, principalmente em rede social é terra de ninguém, quando fazem crítica, mas o prefeito risonho, o prefeito brincalhão, ele tem aquele ar dele todo alegre. O senhor sabe que eu Sim. tenho esse tipo de crítica. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Olha, eu recebo com muita alegria, muita felicidade. No Brasil Olha, de hoje, no Brasil de hoje, se o problema do homem público é sorrir demais e ser alegre, né, na cartilha dos problemas que os homens públicos do Brasil estão enfrentando, eu acho isso é uma grande virtude. Não tinha nunca cogitado isso, mas agora, tocando nesse assunto, me veio à memória, por exemplo, em relação às biografias de Juscelino. Foi um grande presidente, foi um presidente transformador e era tido, né, enfim, e reconhecido na sua posição pessoal justamente pela alegria, pela leveza no trato com as pessoas, que não dá para contaminar as coisas. Uma coisa é ser educado, ser gentil, enfim, né, que é a minha postura pessoal com todos, mesmo na relação administrativa. O que não é inconciliável, como não tem sido, em ser firme nas decisões que têm que ser tomadas. Então, obviamente, né, do ponto de vista da relação pessoal, no trato com as pessoas, mesmo no trato administrativo, no trato político, né, enfim, aí é da minha educação, ser educado, é da minha natureza, ser alegre, e acho que isso é bom, e acho que isso tem dado resultado. Mas, por outro lado, né, mas para deixar bem claro, posição firme tem que ser tomada, e tomamos várias. Também muitas posições difíceis. Né? A questão do rompimento, por exemplo, com o contrato SIGA. Sim. É uma decisão dificílima de ser tomada, tanto é que pouquíssimas vezes um contrato de concessão é rompido. Sim. Então, né, ser gentil no trato não quer dizer, né, ser frouxo na atitude. Então eu tenho pulso firme na tomada de decisão quando ela tem que ser tomada. O senhor é bastante ativo nas redes sociais, a sua assessoria também é bastante ativa, faz um trabalho bastante forte nas redes sociais. O senhor acompanha as redes sociais? E eu lhe pergunto, se acompanha principalmente os comentários? O senhor acompanha? Bom, eu tenho 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Acompanho mais e leio mais o Facebook e acompanho mais e leio mais o Instagram. Sim. Né? Por facilidade até, né, por estar mais à mão. Algumas das postagens são pessoais. Todas
passam pelo meu olhar antes de serem postadas. E algumas são pessoais. Aliás, algumas das fotos e aquele discurso que o Informe replicou, aquela que fez fui eu. Gostei dela. Sim, boa. Mas então, obviamente que até pela atividade que eu exerço, eu não tenho, né, como eu próprio fazer o acompanhamento 100% de tempo de tudo que acontece. Mas tenho o costume, sim, de ler, inclusive os comentários do meu Facebook e, eventualmente, do Instagram. E, normalmente, assim, claro, o pessoal que está na sua rede social, em boa parte é um pessoal que tem simpatia, tudo. Mas, nem sempre, mas por exemplo, como o Informe Blumenau. Né? Então, o Informe Blumenau, às vezes, coloca, nem necessariamente é uma crítica, né? Nem necessariamente é uma crítica. Em alguns casos não é crítica, é até elogio, mas quando tu vê, o pessoal não está nem preocupado com o conteúdo da reportagem. Está preocupado em falar por falar. E essas críticas, não só do Informe Blumenau, vale para outros portais, para outros sites de notícias, essas o senhor acompanha, porque ali a canelada é mais forte. Sendo totalmente honesto, não diariamente, não em todas as postagens e não permanentemente. Quero dizer que eu também não, então pode ficar Quando posso, leio e não me incomodo em termos. Porque primeiro também, dos comentários em si, há de se fazer sempre uma filtragem, né, aos fakes, sim. Enfim, há também as pessoas organicamente ligadas a outros partidos, o que é absolutamente natural. Então, tem que partir de uma filtragem por aí. Agora, tem comentários também que podem, às vezes, até contribuir numa sugestão, numa ideia. Eu sempre quero ver as coisas do lado positivo. Então, quando leio, vou procurar algo que possa ser construtivo. Porque, às vezes, mesmo quando há uma crítica, às vezes essa crítica nos faz refletir. Então, não vejo assim com maus olhos. Claro, às vezes é o campo da má educação, mas eu não perco um minuto do meu sossego, né, em relação a esse tipo de comportamento mais inadequado. Mas procuro sim fazer uma filtragem, né, daquelas críticas, mesmo no tom crítico que são, né, que pode se extrair ali alguma observação, alguma reflexão, alguma ponderação. A gente está aqui para acertar. Sim. E seja na vida pública ou até na vida privada, quanto mais olhos houver, melhor. Mais acerto na tomada de decisão. Então eu sempre tento encarar, né, ao ler as críticas, o desafio de tentar extrair dali, algo que eventualmente possa fazer eu corrigir a rota, melhorar e aperfeiçoar. A crise no transporte coletivo foi o momento mais difícil do seu governo, até pelas críticas? Bom, a gente teve vários momentos difíceis. Todo o conjunto do governo foi de momentos adversos. No campo local, que aí todas as prefeituras passam, né? Cada uma com a sua realidade, cada uma com o seu problema que lhe é peculiar, mas fruto também dessa conjuntura nacional, da política e da economia, que contaminou inclusive o humor das pessoas. Por curiosidade, hoje, né, essa acidez, né, os próprios jornais, digamos, Folha de São Paulo, os jornais mundiais, New York Times, Financial Times e outros, todos esses jornais às vezes até pensam na manutenção ou não da sua seção de comentários. Sim. Porque essa questão da acidez, ela está, né, num fenômeno, digamos, global, mundial, né, enfim, pela insatisfação das pessoas com o modelo que está aí, de repente, estabelecido. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente passou realmente por uma conjuntura difícil da política da economia nacional, que também afetou o humor das pessoas, e com isso afeta a avaliação de todos os governos, e aí o primeiro governo a ser, né, avaliado, né, é o governo local, o governo municipal. Mas em termos de crises locais, a gente teve a própria greve dos servidores públicos, foram 45 dias, foi um momento de muita tensão, de muita turbulência, de muita angústia, de muita aflição, de muito trabalho no sentido de buscar desatar aquele nó, né, e que, rememorando, ali não se questionava, né, questões criadas no nosso governo. Ali se avaliava ou se defendia, né, perdas geradas ao longo, né, de anos passados, de avaliação de desempenho, que foi um instituto criado no governo, né, ainda do prefeito Décio Lima, né, que teve continuidade no governo João Paulo, que daí extinguiu essa medida e que a conta ficou para cá. Né? Então, quer dizer, era isso que, mais ou menos, ou principalmente, foi o fator desencadeador, ou estopim, daquela paralisação lá mais longa. E que a gente teve pulso firme, né, no sentido de manter, né, a posição que se tinha, com equilíbrio, com responsabilidade. Mas, claro, a crise do transporte foram talvez os dois momentos. Todas as decisões são complexas, todas as decisões são difíceis, né? Enfim, a gente tem no dia a dia. Mas o principal. Na cidade era muito grande. Porque às vezes tem questões mais localizadas e que o grau de abrangência é menor. Mas as que mais abrangeram a cidade como um todo, afetando a vida das pessoas
mais gravemente e no maior número de pessoas, não há dúvida. Até O transporte e a greve. Greve de servidores, vira e mexe, é uma realidade, não tão longa, mas vira e mexe é uma realidade na administração pública. Nesse segundo mandato, qual é a marca que o senhor quer deixar para a cidade? O senhor fala muito em gestão nesse primeiro mandato. Agora, a cidade tem a possibilidade real de ter grandes obras que são fundamentais para ela, que estão obras que são difíceis de saírem do papel, algumas estão encaminhadas, outras estão já em andamento. Qual é a marca que o Napoleão Bernardes quer deixar nessa segunda gestão? A gente tem trabalhado para ser uma gestão realizadora. A primeira teve muitas obras, muitas ações, muitas realizações, e quando a gente teve a oportunidade da campanha eleitoral de torná-las públicas, todas, as pessoas até se impressionaram realmente com a quantidade de ações. Então, para o momento que se viveu, foi uma gestão, inclusive, muito realizadora, até que houve o resultado nas urnas. Agora, se criou também as condições de projetos de engenharia, né, de busca de financiamentos, né, de ter uma gestão com ainda mais realização. A gente comentava, né, antes de iniciar a gravação, até pela localização em que nós estamos, a margem esquerda. É uma obra fantástica, extraordinária, porque dá uma nova cara para a cidade, dá um novo ânimo, dá uma nova autoestima, é mais um marco, né, em termos de um urbanismo para as pessoas, que é muito bacana e é muito positivo. O projeto de engenharia está pronto, estamos lutando para captar o recurso. É um sonho, um objetivo que se tem, seria uma marca, de fato, extraordinária. A questão da ponte do centro. Hoje, na verdade, nós silenciosamente fomos trabalhando, sem estresse, né, sem gerar, né, maiores polêmicas, né, e fomos trabalhando quietinhos e chegamos numa condição extraordinária, em que os projetos de engenharia, né, de ambos os traçados que se tem, estejam aí praticamente conclusos. O da Rodolfo Freire com a Rua Chile está na fase final do projeto de engenharia, do prolongamento da Chile para se fazer o binário com a República Argentina, porque é o que dá a condição aí de funcionalidade total daquela ponte. Tem a Ponte dos Arcos ali. Isso, exato. E aí, fazendo esse binário, a gente chama isso de corredor leste, a gente tem uma, né, nova perspectiva aí de mobilidade numa área em que Blumenau está muito deficitária. E a ponte que faria ou fará a ligação norte-sul também está na fase final aí do projeto de engenharia. Antes, essa, por exemplo, quando se iniciou o governo, não tinha nem projeto e nem dinheiro. Hoje está finalizando o projeto e está com recurso, né, mais ou menos viabilizado. A outra ponte tinha recursos, não tinha o projeto licitável, né? Tornamos o projeto da outra ponte licitável e fizemos o complemento que era necessário para ter a funcionalidade, ou seja, saímos do estágio em que tinha recurso para uma ponte, né, e tinha o projeto ainda não licitável de uma. Né? Hoje temos dois projetos quase que finalizados, quase que conclusos, né, recursos pelo menos para o início de ambas, né? Então a gente está trabalhando com muita cautela, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, sem criar expectativa de prazo, mas... Já não cortou minha pergunta. que eu imaginava. Finalizando o projeto de engenharia, é que daí a gente tem a condição de ter um prazo estimado, né, razoável, depende dessa conclusão que está por aí. A conclusão dos dois projetos estão tramitando de forma aí relativamente paralela. Muito em breve, ainda de início de segundo governo, a gente tem a condição daí de apresentar, né, prazo, custo, algo de fato mais consistente. Mas ambas, então, estão caminhando muito bem nesse sentido. O Parque das Itopavas está caminhando bem, é um novo Ramiro, né, para uma região importante da cidade. Agora eu parto em busca, né, de oportunidades também na região sul, na região do Garcia, para que ela também possa ser contemplada com um equipamento de lazer dessa estatura, dessa dimensão. A Humberto de Campos está fluindo. Então, enfim, é um conjunto de ações que tendem a dar resultado aí ao longo do segundo governo. Prefeito, para não esticar mais muito a conversa, que eu ainda tenho alguns pontos, tem a questão das obras, o senhor tem já falado bastante. Bom, agora o senhor recém assumiu, vai pegar uns dias, 2 semanas de férias, mas é preciso montar o segundo governo que o senhor deixou para dia 31 de janeiro, casualmente meu aniversário. Eu quero saber o seguinte, como é que o senhor vai acomodar os interesses? Quando o senhor foi eleito, o senhor era azarão, digamos assim, era o senhor e mais um partido. Hoje o senhor tem 12 partidos no seu arco de aliança. Já tem o PR, já sinalizou que vai apoiar o senhor. Tem 13 partidos. E partidos com apetites, né? Eu já conversei com dirigentes de pelo menos 2 partidos e eles me falam que querem sim um espaço importante na futura administração Napoleão Bernardes. Como é que o senhor vai acomodar esses interesses e se nesse caso provavelmente vai sobrar
para o PSDB, que é o seu partido, que foi o partido que ocupou os maiores cargos, que indicou mais gente nessa primeira gestão. É ali que vai ser cortado para fazer uma divisão mais equânime entre os partidos? Bom, fazer um cronograma, né? A gente teve o resultado da eleição, foi vitorioso, a maior votação proporcional do segundo turno, um resultado extraordinário. E aí, obviamente, por estar no governo, diferente de prefeitos, né, que aí tem a sua transição para assumirem, a gente já estava no exercício do mandato. Então são questões um pouquinho diferentes em termos de cronograma, porque para chegar na composição do secretariado, dia 31 de dezembro, pela lei, é o fechamento do mandato, e aí a gente tem algumas obrigações de lei de responsabilidade fiscal, que inclusive em janeiro tem outras obrigações acessórias, de prestação de contas e tal. Então, do ponto de vista administrativo, a nossa decisão foi absolutamente natural. Manter o secretariado inalterado, né, para que cada secretário, né, feche as suas contas, em termos aí de prestação de contas, de lei de responsabilidade fiscal, de tribunal de contas. Seria inadequado, do ponto de vista administrativo, né, fazer um anúncio do secretariado antes disso, né, porque a gente tem responsabilidades administrativas com o primeiro governo, e elas perduram aí no iniciozinho de janeiro. E, em paralelo a isso, não deixa de ser uma atividade política, a eleição da mesa diretora da Câmara, enfim, né, são poderes independentes, mas a harmonia entre os poderes, e aí foi uma eleição aí de 15-0, o que é muito bom, que a prefeitura botou um peso importante para a cidade. Foi um bom resultado para a Sim, cidade, né? É uma amostra assim, de maturidade, de serenidade, né? Quando há um consenso é sempre muito bom. Então foi se estabelecendo assim uma série de etapas, de escalas. Então agora, ao longo do mês de janeiro, né, vai haver a conversação entre os partidos, isso é absolutamente natural. Quanto ao dia 31 de janeiro, né, nunca disse essa data. Não. Você falou início de fevereiro. Início de fevereiro. Isso. Então não vamos precipitar. Não vamos precipitar o que não deve ser precipitado. Vai ser ao longo do início de fevereiro. Não tem uma data exata. Sim. Mas isso também não tem nenhum prejuízo em relação à administração do governo, porque o governo está, né, sendo conduzido aí de modo tranquilo. Nessa quinta-feira, dia 5, o vice-prefeito Mário Wildman assume a prefeitura. E me disseram que a única secretaria que o senhor deixaria definida é a secretaria que Mário Wildman vai ocupar nesse segundo mandato. Uhum. Procede essa informação? O secretário Mário Wildman vai ser, o vice-prefeito Mário Wildman vai ser secretário de comunicação ou ocupa outra secretaria? Bom, ele em janeiro será prefeito, de 6 de janeiro a 23. Então, o que nós nos compromissamos, inclusive com a sociedade, é de que o Mário, até pela visão que tem da cidade, da administração, pela experiência no legislativo, no executivo, nós sempre afirmamos, mesmo durante o processo eleitoral, o informe e a testemunha disso, sempre se afiançou de que o Mário teria uma posição executiva, né? Ocuparia uma secretaria de governo. É o que vai acontecer. Qual? Né? Será decidido no retorno. Mas essa semana. Mas me disseram que o senhor ia bater o martelo essa semana para ficar tudo certo. Até porque de 6 a 23, né, ele tem uma função principal, né, que é a função de tocar a prefeitura, né, nesse período, né, em que coincide com as férias coletivas dos servidores, embora a prefeitura não pare nesse sentido, porque tem muito serviço público sendo prestado, tem muita atividade de plantão acontecendo e tem muita atividade administrativa interna acontecendo também, de organização do governo. Na verdade, entre Natal e Ano Novo, tivemos aí financiamentos, comitê gestor, uma série de atividades. Então, é mito de que a prefeitura para. Sim. Nesse aspecto. A Secretaria de Comunicação para o Mário Wildman tô quente ou tô gelado naquela brincadeira que tem de criança? Olha, tá neutro, porque realmente é um tema que a gente não discutiu, não conversou, enfim. A gente tem conversado mesmo sobre, né, o dia a dia dele na interinidade. Até porque uma coisa, né, enfim, tem que ir por etapas. Tá bom. Tem uma etapa importante aí que é assumir a prefeitura, tocar o dia a dia da prefeitura. Então, a segunda etapa... Dia 23 ele vai precisar, 24 ele vai precisar ter cargo. Não, mas enfim, ele também é vice-prefeito, né? E nesse meio tempo a gente vai fazer a composição aí. O senhor vai ligar para ele de férias para dizer a secretaria? Não, no retorno a gente vai fazer do melhor modo. Agora sim, para encerrar, prefeito, ainda falando sobre o começo da nossa entrevista, sobre idealismo, sobre utopia. Eu não estou falando em 2018, 2020, nada muito recente. Mas como é que a pessoa, Napoleão Bernardes, o político Napoleão Bernardes, aquele menino que aos 15 anos foi procurar um partido político e se filiou, tem uma visão utópica. Onde é que o Napoleão se vê na política? O Napoleão se vê governador de Santa Catarina, se vê presidente da República, se vê senador. Como é que
o senhor se vê no teu futuro? Tá. Já lhe respondi uma vez, em outro contexto, em outra circunstância, em outra situação, e como é tão verdadeiro, vou tomar liberdade de repetir aqui. Eu, por mais que goste muito de política, falar aqui algo que eu raciocinei, mas não cheguei a verbalizar, talvez, lá na posse. Aquele momento era um divisor de águas, porque, claro, principia, inaugura, começa um segundo governo, então tem essa etapa administrativa municipal. Mas o que eu quis dizer ali da emoção, porque são 18 anos até aqui, né, de vida pública. Tenho 34, mas comecei aí com 14, 15 anos a participar ativamente da vida pública da cidade. E com posições públicas também. Mesmo trabalho de rádio, de televisão, mesmo na minha atividade profissional de professor, todas são atividades públicas. Então eu sempre digo, Blumenau me viu crescer, me viu acompanhar assim, cada passo. Então tem 18 anos aí, né, de uma trajetória dedicada mesmo, né, às questões públicas, à atividade pública, à atividade de visibilidade pública. E sempre tendo assim como norte essa questão eleitoral, que era um desejo, né, uma vocação, né, como eu sempre digo. E o que eu quis dizer ali, talvez eu não tenha complementado, é que na verdade ali naquele momento a gente estabeleceu um divisor de águas, que tem a etapa, óbvio, a principal, que é a administrativa, de responsabilidade de gestão, do que inaugura. Mas também um fechamento, por um lado. Então, por um lado, eu me sinto assim, do ponto de vista eleitoral, aliviado. Eu não tenho mais eleição municipal para disputar. Então, o que eu quero dizer é que, aos 18 anos de carreira, digamos, eu fecho uma etapa municipal vitoriosa, coroada de êxito. 2 derrotas para vereador, mas que foram vitórias políticas. Porque, poxa, pelo início, disputar uma eleição aos 17 anos de idade é uma tarefa assim, incomum, no mínimo. E com uma boa votação. Depois, mais uma boa eleição. E o que eu quero dizer assim das 2 eleições em que eu não fui vitorioso, aos 17 anos e aos 21, também é mostrar a fé, a perseverança, a persistência, e que só tem uma resposta para isso, que é idealismo mesmo. Ninguém vai batendo, né, na mesa tantas vezes, com batidas na trave, se não é movido assim pelo ânimo do idealismo. Então o que eu quero dizer com isso é que desde que eu tive uma vitória eleitoral, que foi a vitória de 2008, foi a maior votação da história de Blumenau para alguém no primeiro mandato. E foi a maior votação do PSDB de Santa Catarina para um candidato a vereador. Então, pô, 2 marcas muito importantes. Eu tinha, à época, 25 anos de idade. Devo ter feito um mandato de vereador exitoso. Porque na metade do mandato de vereador eu disputei a deputado federal. E fui o mais votado de Blumenau a deputado federal. Uma grande vitória política. E aí fui eleito prefeito, o mais jovem da cidade e o mais votado, aos 29 anos, com 70% dos votos, e depois reeleito com a maior votação proporcional do Estado. Então o que eu quero dizer é que a partir do momento que eu tive a oportunidade de exercer o mandato, né, foram votações consagradoras e foram votações consistentes. Então, para ser bem objetivo, fechei uma etapa, encerrou um ciclo que é de eleições municipais. Né? Disputei e venci, né, o meu desejo, né, de ser vereador da cidade, disputei e venci por 2 vezes, né, um sonho, um desejo que havia de ser prefeito da cidade aos 34 anos. Então, se parar por aí, por hipótese, está de bom tamanho. Como eu digo. Não vai parar. Claro, mas o que eu quero dizer é assim, do ponto de vista de uma etapa de vida, de um investimento de 18 anos de vida pública, poxa, resultado. O que eu quero me dizer é que estou plenamente realizado do ponto de vista eleitoral. Já lhe respondi uma vez, duvidaste e esboçaste o mesmo sorriso, me sinto também honrado, mas honrado mesmo, e gosto da atividade acadêmica. Vamos supor que tivesse batido na trave a reeleição. Eu ficaria feliz da vida em ter a minha atividade de lecionar, de dar aula, de buscar o doutorado, porque eu também fui, em paralelo, fazendo uma boa trajetória acadêmica, especialização, mestrado, e com a prefeitura tive que interromper essa caminhada, mas que é uma caminhada que eu gosto também. Então o que eu quero te dizer do ponto de vista pessoal, me sinto super realizado, super grato a Blumenau, e vou me dedicar muito aí, né, em termos administrativos e de gestão, mas digamos, do ponto de vista eleitoral, né, daquilo que eu idealizei lá na juventude, né, encerra essa etapa e ciclo com chave de ouro. E, bom, quanto ao futuro? Eu lembrando, não estou falando de 2018 nem de 2020, estou falando do futuro. Isso. Uma eleição, por exemplo, de deputado estadual e deputado federal, ela está mais no campo do planejamento. Não está no meu campo de visão de curto prazo. Uma eleição majoritária, que perguntaste, governador, vice-governador, senador, aí já é mais ou menos como uma eleição de prefeito.
tem muito de conjuntura, mas tem muito de destino também. Uma eleição de prefeito a gente pode projetar e passo a passo, lutar para chegar a um determinado objetivo. Mas tem um pouquinho de destino, tem um pouquinho de conjuntura. Uma eleição de governador, de senador, de vice-governador, em que momento for, né, no momento certo que venha a acontecer, também tem muito de destino aí. E eu sou um cara muito desapegado, de verdade. Como eu te disse, se batesse na trave a reeleição, ia dar aula com alegria, com a mesma felicidade, com o mesmo ânimo que eu atuo como prefeito. E seria a pessoa feliz que eu sou também na atividade que sou como prefeito. E com a mesma realização. Ia para o doutorado com empenho, com entusiasmo. Então o que eu quero te dizer? Óbvio que nas coisas da vida não caem do céu, e a minha história de vida é um exemplo disso. Nada aconteceu caindo do céu na minha vida. É fruto de trabalho, é fruto de empenho. Então vou me esforçar, vou me dedicar, vou trabalhar, óbvio, né, para que a nossa gestão seja realizadora. Sendo uma gestão realizadora, vai haver uma estadualização natural do meu nome, como já há. E aí no momento certo, né, quando as coisas confluírem em termos de destino, a gente está, né, enfim, à disposição caso a oportunidade aconteça, mas sem precipitar nada, né, e sem ser brusco em relação a nenhum movimento. Prefeito Napoleão Bernardes, obrigado por essa entrevista, boa sorte nesse segundo mandato. A responsabilidade é muito maior, a população espera muito do teu trabalho à frente da prefeitura. Boas férias nos próximos dias e que 2017 seja um grande ano para todos nós. Muito obrigado, Alexandre, lhe agradeço, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo informe, pela dedicação, pelo empenho. Aproveitar e agradecer aí mais uma vez a toda a população de Blumenau pela confiança, pela fé, pela solidariedade, pelo apoio, pelo carinho, né, que com certeza mais uma vez vai ser retribuído aí com dedicação total, empenho total, né, fé e foco em relação aos melhores resultados em favor da cidade. A gente vai trabalhar intensamente, né, com busca desse objetivo. Muito obrigado e a gente está sempre às ordens. Obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, prefeito. Esse foi o primeiro Informe Blumenau Entrevista de 2017. A gente buscou ouvir outras opiniões do prefeito Napoleão Bernardes sobre assuntos que são tratados. A gente tentou fugir um pouquinho dessas perguntas que estão sendo bastante marteladas aí pela imprensa, tentar ouvir um outro lado do prefeito Napoleão Bernardes. Grande abraço.